Fala galera, tudo beleza? Mais uma questão de gases ideais para a gente poder resolver. Bora lá. Um gás ideal sofre o processo cíclico ABCA, ou seja, um circuito fechado, mostrado no diagrama PT, né? Pressão por temperatura, beleza? O gráfico contém o diagrama PV, equivalente ao ciclo PTE. Então, basicamente, gente, ele quer o seguinte: aqui tem esse gráfico, né? De pressão por temperatura, ele quer pressão por volume. Então a gente tem que reescrever esse cara aqui no gráfico de pressão por volume. Então vamos começar, né? PV. Tá, para isso a gente precisa de fórmulas para poder nos auxiliar para entender o que está acontecendo, né? Conforme a gente vai variando a pressão, vai variando a temperatura, né? Tem que saber o que acontece. E a gente tem esses gráficos, essas fórmulas, né? Que é PV igual a nRT e P0V0 sobre T0 igual a PV sobre T. Beleza? Tá, vamos começar o seguinte, vamos fazer o caminho que esse gás está fazendo, né? De A até B. De A até B, o que está acontecendo com o gás? Poxa, em termos de pressão, a gente consegue ver que está sempre numa reta horizontal, olha. Ou seja, se mantém o mesmo valor de pressão. Então aqui embaixo também eu tenho que manter a pressão constante, então tem que ser uma reta sempre horizontal aqui embaixo. Beleza? Agora a questão toda é o seguinte, se essa reta está apontando para cá ou para cá. Tá, vamos tentar entender como que ela está apontando. Vamos lá. A temperatura dá para ver que ela vai aumentando o valor, olha, está indo no eixo positivo, então está aumentando o valor. Então, se a pressão constante, eu corto aqui o P e o P, fica V0 sobre T0 igual a V sobre T. Poxa, se a temperatura de A até B aumentou, o volume também tem que aumentar, porque já que é uma fração, se eu aumento um valor embaixo, tem que aumentar também em cima para que a divisão dê o mesmo valor. Isso significa o seguinte, que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então o volume também aumenta, então a reta tem que estar nessa direção aqui, beleza? Então tá aqui a reta. A pressão constante e o volume aumentou. Tá, antes de fazer de B até C, eu vou fazer de C até A. E de C até A a gente consegue ver o seguinte, que eles estão sobre uma reta pontilhada, passando pelo 0, 0. Então, significa o seguinte, que os valores de pressão e temperatura são os mesmos valores, mesmos números, beleza? Porque a reta passa pelo 0, 0. Tá, a gente sabe o seguinte, que a pressão, ela diminui, então tem que ser algo assim, que a pressão diminua o valor, tem que ser algo para baixo. E a temperatura, ela também diminui. Então, o que acontece com o volume? Olha, temperatura e pressão diminuem, não só isso, elas diminuem o mesmo valor, porque estão sobre essa reta aqui. Então, o mesmo valor, de forma proporcional. Então, olha só, se a pressão e a temperatura diminuem de forma proporcional, algo tem que se manter constante, né? Já que tem essa proporção. E, nesse caso, o volume se mantém constante. Então, nesse caso aqui, ó, tem que ser uma reta vertical. Por quê? Porque o volume tem que ter o mesmo valor. Então, tem que ser para baixo e vertical, né? Unindo no ponto A, ou seja, essa reta assim, ó, para baixo. Porque o volume aqui se mantém o mesmo valor e a pressão ela diminui, beleza? Agora sim, de B até C, o que acontece de B até C? Nesse caso de B até C, a gente tem o seguinte, poxa, de B até C a temperatura tem o mesmo valor. Então é algo que tem a temperatura constante, a gente pode cortar aqui, fica P0V0 igual a PV. Agora é o seguinte, a pressão ela aumenta. Se esse número aqui está aumentando, para manter a multiplicação, né, constante, já que aqui ó, tem que ter o mesmo valor, né? Essa multiplicação aqui tem que ter o mesmo valor dessa. Então, para poder equilibrar isso, o volume tem que diminuir. Silas, por quê? Porque eles são inversamente proporcionais. Então, nesse caso, o volume tem que diminuir e a pressão ela tem que aumentar, né, para cima. Aí eu falo assim, Silas, já sei, então eu vou colocar aqui uma reta unindo os dois valores. Estaria quase certo, mas não tá. Por quê? Porque nesse caso aqui é um ciclo fechado, não é? E a temperatura está constante, então não há troca de calor. Então isso aqui é um processo isotérmico, então tem uma isoterma aqui, né? Então é uma curva isoterma, não uma reta. Então se a gente for olhar bem, é a letra E. Beleza? Então é isso aí, gente. Se você gostou dos vídeos da explicação, deixe seu like e põe aqui nos comentários o que você achou. Achou difícil ou discorda? Acha que é uma reta? Por quê? Beleza? Então põe aqui nos comentários. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a todos vocês. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!